Olá, gente, bom dia. Bom dia, deixa eu virar aqui para ficar melhor, que eu estou percebendo um reflexo aqui. Aí, é isso aí, gente. Muito bom dia. Pessoal entrando. Bom dia, meninona. Vanessa, valeu. Obrigado. Ótimo dia para você. Beijão. Isso, a Vanessa, que eu sempre cumprimento, é a da Central de Concurso, que tudo faz acontecer, hein, galera? Sem ela, sem chance isso aqui. Muito bem. Participantes, vamos aguardar mais um minutinho, né? Olha aí, ó. A galera entrando, Natália, Juliana, Guilherme, Gabriel, Camila, Bruno, Ameli, né? Que legal, muito bem, bom dia. Enquanto o pessoal vai entrando aí, quem já teve aula comigo, pessoal, no presencial? Alguém aí? Tem gente nova? Só para a gente dar um tom, não é isso? Alguém já teve aula comigo? Ainda não, Camila, que legal, tá bom, será um grande prazer. Juliana, sim, aí sim. É isso aí, muito bem. Gente, é o seguinte, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de agradecer, né, a Central pela oportunidade que estamos tendo, né? Não é possível presencial no momento, mas é possível a gente ficar presente virtualmente. Não deixa de ser um presencial, mas virtual. Não é isso? Ao vivo. Isso é muito legal. Prazerzaço, galera. Meu nome é Rodrigo Castelo, tá? Eu sou professor da Central de Concursos, das matérias penal e processual penal. Esse nosso encontro é de penal, tá? Penal e processual penal. Comecei na Central de Concursos dia 2 de agosto de 2008, beleza? Já faz um tempinho que eu estou na Central de Concursos, 12 anos, né? Só na Central, então é muito legal, é um prazerzaço. Gente, só para me apresentar um pouquinho, rapidamente, para a gente dar um tom, né? É importante, teremos 6 encontros, tá? De direito penal, 6 encontros de 2 horas. O material foi mandado para vocês aí eu não sei como faz para baixar, mas a Central anexou e, né, o material foi mandado para vocês. Eu fui por 10 anos, gente, né? Eu tive a oportunidade de atuar na área criminal como advogado, 10 anos advogado militando exclusivamente na área criminal. Foi um período de muita experiência, muito crescimento como ser humano, tá? Porque humanista sou bastante e a oportunidade tive de montão para travar contato com seres humanos que estavam estagiando no crime, desvirtuados um pouco, né? E a gente tem a oportunidade de travar contato e auxiliar da melhor forma, né? E foi uma experiência danada, foi muito legal. E no dia 10 de outubro do ano de 2016, né, exatos 10 anos de advocacia criminal, eu dei baixa na ordem, então eu não advogo mais, legal? Dei baixa na ordem. E o que eu faço? Eu ministro aula, né? Estou aqui com você. Eu estou com um pouquinho de rinite, meu gatinho, o Bowie, hoje ele dormiu pertinho aqui. Eu fiquei em rinite, mas não liga não. Então, o que eu faço? Eu dou aula, né, gente?
E eu tenho um instituto, aqui estou, inclusive, né? Só que não tem nada a ver com a área do direito, chamado Instituto Rodrigo Castelo, Castelo com 2 L's. Se quiser dar uma olhadinha lá no YouTube, no Instagram e tal, no Face, enfim. É um Instituto de Desenvolvimento Humano, um instituto terapêutico, eu sou terapeuta, tá? Eu atendo terapeuticamente as pessoas, né? Porque eu acho que é cuidando da mente que a gente tem uma vida boa, né? Então, atendo as pessoas, né? Ministro curso de Reiki, eu estou numa linha terapêutica há um bom tempo já, né? Eu sempre fui muito humanista e isso é muito gostoso, você poder auxiliar aquela pessoa que está com dificuldade, né? Na vida, em relacionamento, enfim. Então, pessoal, só para a gente auxiliar e dar um tom, né? Não estou mais na área do direito na prática, mas estou em sala de aula, né? Muitos amigos, escreventes, policiais, juízes, né? Tenho muito carinho, mas cada um no seu quadrado, que a gente fala, né? E é muito legal o concurso que vocês optaram, é um concurso muito bom, um salário bastante razoável, né? Bastante razoável, 2 férias por ano, é um baita de um concurso. Organizadora VUNESP, a organizadora VUNESP, ela é uma organizadora fácil do concurso do TJ, por isso que a nota de corte é alta. Então, a gente tem que estudar bastante, tá? Gente, como estudar? Né? Porque a nossa matéria é penal. Depois vocês vão ter processo penal, constitucional, processo civil, enfim, não sei. Estou intercalando aí, né? Mas como estudar? Eu vou dar uma fórmula mágica, tá? Uma fórmula mágica. Para acontecer um milagre, hein? Na verdade, o milagre nada mais é do que quando a gente descobre o que tem dentro da gente, né? Então, quando você descobrir o seu potencial, que tem, e pode começar hoje, se não começou, de resolver questões, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Ou seja, resolva questões, gente. Porque é resolvendo questões que você se familiariza com a organizadora. É resolvendo questões que você incorpora o perfil da organizadora. Ah, mas eu não tive a matéria ainda de direito penal. Não tem problema, resolva questões. Mesmo errando. Aí você, quando o professor falar, você vai falar, ah, entendi, caiu assim, eu sei como a organizadora pede, agora eu entendi. Então, resolva questões, pessoal. Resolva o maior número de questões. Se você não resolveu, coloque como meta de resolver pelo menos 30 questões num dia. A média é de 40 segundinhos cada questão. Gente, não dá nem 20 minutos, tá? 30 questões por dia, vale a pena. Um belíssimo de um planejamento, o sucesso é garantido, tá? A ansiedade diminui. E o que é ansiedade? É viver o futuro incerto. E a gente é ansioso porque a gente não planeja. Então, ter planejamento é sucesso. Não ter planejamento é um planejamento para o fracasso. Tá? Planeje. Vamos aproveitar, tá? Essa oportunidade que a gente está tendo de crescimento, né? E vamos acelerar, tá? 29 pessoas presentes aqui até o momento. Tem gente que entrou um pouquinho depois, mas depois volta o vídeo, tá? Se quiser, é claro. Gente, é o seguinte, vai ser um grande prazer. A Natália está falando, é só o meu áudio que está dando um ruído bem de fundo, mais agudo? Não,
não é só o seu áudio. É o seguinte, o computador aqui está longe da fonte, está longe do celular, está longe de tudo. É a ventoinha do computador, sabe aquela a ventoinha? Eu estou ouvindo aqui. Ela está trabalhando e isso está passando para vocês, né? Mas eu peço compreensão, tá? Eu só tenho esse computador. E está novinho, por sinal. Peço muita compreensão. Vamos focar, tá bom, gente? E é isso aí. Mandei o material para vocês. Vamos falar agora do edital. O edital de direito penal. Direito penal tem duas partes no edital, basicamente. Primeira parte, crimes contra a fé pública. E segunda parte, crimes contra a administração pública. Se a gente for seguir a ordem do edital, a gente tinha que começar fé pública e depois administração pública. Mas eu não vou fazer isso. Para facilitar a compreensão, eu vou inverter a ordem do edital. Eu vou falar de administração pública e depois eu vou falar de fé pública, tá bem? Para ficar um pouco mais fácil. Gente, preste atenção, eu vou fazer considerações gerais. Preste atenção só, por favor. Vou sentar. Muito bem. Preste atenção para depois a gente entrar na matéria especificamente. Tá? Por favor. Por quê? Porque a gente tem que entender o básico, mesmo fora do edital, para entender o específico. Então, eu não vou nem anotar, eu não vou fazer nada. Preste só atenção, para ficar mais fácil, vale a pena. Gente, vocês já ouviram falar em crime doloso e crime culposo, legal? Lembrando que dolo e culpa não estão no seu edital, mas você tem que saber isso porque todo crime ou é doloso ou é culposo. Muito bem. O que acontece, gente? Dolo é intenção, é vontade, tá bem? A grosso modo. A culpa é quando ele não tem intenção. É quando ele é imprudente, negligente ou imperito. Ou seja, foi o aspas, sem querer, tá? Então, dolo é intenção e culpa é sem intenção. Muito bem. Eu estou dizendo isso porque a gente já vai matar uma questão daqui a pouquinho. Gente, a regra no direito penal é o dolo, é a vontade de praticar o delito. Se a pessoa não tiver vontade, o que acontece? Via de regra, ela não vai responder. Como, por exemplo, você cai aí na sua casa e quebra a mesinha de centro da sua casa. E essa mesinha é do seu pai, da sua mãe, enfim. Você não teve intenção, então você não vai responder por dano. Agora, você intencionalmente quebra a mesinha de centro, você teve dolo, aí você vai responder por dano. Por quê? Na primeira vez, você caiu e quebrou, você não vai responder por dano simples, porque a lei não admite dano culposo. Só é possível crime culposo se estiver na lei. Se não estiver na lei, não. Só pega isso. Só isso. Você vai entender mais para frente. Senhores, outro ponto. Nós temos crime formal e crime material. O que significa isso? Gente, ó, crime material, conduta, resultado. Crime material, para a pessoa responder por um crime consumado, não basta a conduta, precisa do resultado. Vamos dar um exemplo de um crime de sangue, homicídio. Para
o agente responder por homicídio consumado, não basta a conduta, precisa do resultado morte. Então, sempre que precisar do resultado, nós chamamos crime material. Chique? Crime formal. O que é um crime formal? É aquele que tem conduta e resultado. Só que não precisa do resultado. O crime se consuma com a simples conduta. Dá um exemplo. Corrupção. Conduta, a pessoa solicita. Resultado, recebe. Não precisa do recebimento. A simples solicitação consumou o delito. Isso é um crime formal. Então, de novo, material, conduta, resultado. Precisa do resultado. Formal, conduta, resultado. Não precisa do resultado. Beleza? Então, nós temos o crime doloso, crime culposo, crime formal, crime material, crime comum. O que é um crime comum? Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Ou seja, vamos falar mais chique? O legislador não exige uma condição especial do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo, gente? É aquele que pratica o crime. Então, um crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Homicídio é um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Por um funcionário público, não funcionário público, etc, etc. Já temos o crime próprio. O crime próprio é aquele que o legislador exige uma condição especial do sujeito ativo. Isso é um crime próprio. Por exemplo, nós vamos estudar um crime chamado peculato. Vamos começar hoje. É um crime próprio de quem? De funcionário público. Eu não sou funcionário público, logo eu não pratico peculato, percebe? Então é o básico para a gente entender, começar a caminhar. Legal? Gente, o Código Penal nasceu no ano de 1940. Ele possui duas partes. A parte geral, que possui 120 artigos, e a parte especial, que vai do artigo 121 até o 359. Muito bem. Ele é pequeno, perto do Código Civil, etc. Ele é pequeno. A parte geral não tem crime. A parte geral fala o que é crime, o que é pena, quais são as penas, percebe? Nada disso cai no seu concurso. A parte especial do código tem crimes. Falou em crime, parte especial. Vai do 121 para frente, até o 359. A parte especial ela é dividida em títulos e capítulos. Nós temos crimes contra a pessoa, né? Crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, enfim. O que cai para a gente? Crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública. Só isso. E quando você for resolver questões, você deve ser assinante do que concursos, né? Você vai colocar, selecionar ali, penal, matéria, penal, organizadora, VUNESP, assunto, crimes contra a administração pública. Vai vir um monte de questão, legal? Crimes contra a fé pública, né? Vai vir um monte de questão, tá bem? Muito bem. Feitas as considerações, eu só vou fazer mais uma. Eu vou eliminar a juridiquês.
porque é um saco e você acaba não entendendo nada se eu ficar falando chique e bonito. Beleza? Vamos falar o português com exemplos. Muito importante. Exemplo é marcante. Exemplo é exemplo. É muito importante. Eu vou dar uma dica. Você que está... Você tem... Dê só um parênteses aqui. A Sam está falando, né? Tem um som, tipo um alarme tocando, né? Eu vou repetir aqui, ó, querida. Deve ser o meu computador, não é normal, porque é a ventoinha, o motorzinho, sabe a ventoinha para não esquentar? Eu não estou ouvindo aqui, percebe? Mas deve estar passando para vocês, com certeza. Eu peço encarecidamente, porque eu não sei o que fazer. Eu já coloquei, já me falaram isso. Eu coloquei uma toalhinha aqui embaixo do computador. Eu carreguei bem, tirei da fonte. Não tem nada para dar interferência. E eu peço encarecidamente para você relevar isso, né? Para a gente estudar, tá bom? Pode ser, gente, tá? Peço desculpas, eu não sei como resolver isso. O computador é novo, não sei não. Enfim, gente, é o seguinte, eu coloquei uma toalhinha aqui embaixo do notebook, bonitinha assim, sabe? Para melhorar. Mas tudo bem, faz parte. Gente, você vai pegar o texto de lei, tá? Se você não tiver, você tá com o meu material aí, tá? Mas você fala, eu quero pegar o Código Penal, ou eu tenho o Código Penal em casa, ou eu vou baixar o Código Penal. Enfim, pessoal, o que você tem de fazer? Pegue um marca-texto bem bonitão, legal, e ilumine os verbos. Ilumine os verbos. Beleza? No direito penal, se você decorar verbo, você mata a questão. Tá? Por exemplo, Paulo, funcionário público, solicitou vantagem indevida. Corrupção. Solicitaram o verbo da corrupção. Paulo exigiu concussão. Percebe? Nós vamos estudar. Mas decorou o verbo, matou a pau. Aí você pega um marca-texto de cor diferente, bonitinho, e vai iluminar as frações. Frações. Às vezes, senhores, a pena aumentada de 1/3, ele coloca no seu concurso 1/6. E, na verdade, é 1/3. Percebe? Então, ilumine verbo e fração. Compreende? Então, vamos lá. Prazerzaço, tá? Então, vamos lá. Nós temos crimes contra a administração pública. Esse material é o que está aí com você, tá bom? Nesse material é o que está anexado para você baixar. Muito bem. Crimes contra a administração pública. Como que é dividido isso? Olha só. Nós temos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, 312 até o 327. Depois nós temos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, 328 até o 337. E depois temos crimes contra a administração da Justiça, 338 até o 359. O que está em verde aí, pessoal, é o que cai para você, beleza? Então, nós vamos estudar exatamente isso. O que cai em verde tá para você, beleza? O que cai. Vamos lá. Gente, ó, eu peço encarecidamente, tá?
eu passo encarecidamente em homenagem a todos aqui, compromisso. Eu começo a aula às 9 horas certinho, tá? Se você entrou depois, perdeu muita informação. Volte o vídeo. Só repetindo, Rosana, teremos 6 aulas. Maravilha? Eu sou um pouco chato com conteúdo, tá? Porque você tem que passar. Beleza? Então, vamos lá. Primeira parte aí, ó. Crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Aí eu já posso até te falar, né? Te perguntar, na verdade. Nós estamos diante de crimes próprios ou comuns? Que nós falamos agora, há pouco. O que você acha? Se puder me responder via chat, legal? Crimes próprios ou comuns? Crimes próprios, sacou? Percebe? Percebe como é fácil, gente? Crime próprio. Você não tem o básico ali, como que você entende? Crime próprio. Próprio de quem? De funcionário público. Tá. Vem a pergunta. Você é funcionário público? Eu não sou funcionário público, eu sou um particular. Eu posso responder por crime funcional também ou não? Em outras palavras, o particular pode responder por crime funcional? Percebe? Gente, via de regra, não. O particular, ele só vai responder por crime funcional se ele souber da condição do funcionário público e com ele praticar o crime, tá? Então, é possível o particular responder por crime funcional, sabendo da condição do funcionário público, tá? Sabendo da condição. Então, o funcionário público pratica crime com seu melhor amigo. Legal até aqui? O amigo vai responder por crime assim funcional. Tudo bem? Por quê? Porque ele sabia da condição do funcionário público. Agora, nada mais justo antes de estudarmos os crimes praticados por funcionário público, tá? Que começa no artigo 312, que é o peculato, tá? Nós temos de saber quem são os funcionários públicos. E o conceito de funcionário público está no artigo 327 do Código Penal. Nós temos de decorar o artigo 327, tá? Para depois entendermos, estudarmos os crimes praticados por ele. Quem são os funcionários públicos? Gente, a lei fala, considera-se funcionário público para os efeitos penais aqueles que ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Vamos lembrar de Caixa Econômica Federal aqui, ó. Mas não tem nada a ver, tá? Cargo, emprego ou função pública. Então, ó, transitoriamente ou sem remuneração como, por exemplo, os mesários nas eleições são funcionários públicos. A pessoa, vamos fazer um link com um processo penal. A pessoa que é convocada para fazer parte do conselho de sentença no tribunal do júri, sabe? É jurado ali, serve para ser jurado. Naquele momento, funcionário público. Exerce cargo, emprego, função. Cargo, emprego, função. Você não precisa saber em direito penal o que significa cargo, emprego, função. Vocês vão estudar no outro ramo do direito. Direito administrativo. Mas tem que decorar. A VUNESP pode colocar apenas cargo, transitoriamente com remuneração necessariamente. Percebe? E isso cai, essas são as pegadinhas, tá bem? Aí nós temos funcionários públicos por equiparação, gente. O legislador, ou seja, a lei, equipara funcionário público
aquelas pessoas que prestam serviço nas paraestatais, empresas contratadas ou conveniadas pela execução de atividade típica da administração pública. Veja bem, gente, para o direito penal, presta atenção aqui, você não precisa saber o que são as paraestatais. Vocês vão estudar no outro ramo do direito, percebe? Presta serviço nas paraestatais, empresas contratadas ou conveniadas pela execução de atividade típica da administração pública. Por exemplo, coleta de lixo. Olha só que legal. Outro exemplo, transporte público. Outro exemplo, a linha amarela do metrô. Empresa contratada ou conveniada, que a lei fala. Vamos imaginar que o sujeito seja médico, tá? Ele tem a clínica dele, o consultório particular dele. Então, ele é um médico particular, tudo bem? Só que ele atende pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, ele tem um convênio com o SUS. Quando ele atende pelo SUS, ele é funcionário público, beleza? Se ele, por exemplo, solicitar propina, aí ele vai responder por corrupção, porque ele é funcionário público. Tá bem? Para atividade, pessoal, aqui, aqui fala o seguinte: empresa contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Isso é muito importante, tá? Típica. Sabe por quê? Porque se o Tribunal de Justiça, por exemplo, contratar uma empresa para fazer a maquiagem das escreventes, legal até aqui, e engraxar os sapatos dos escreventes, sei lá. Aí a mocinha que faz a maquiagem, né, cobra uma propininha para passar um pó, assim, enfim, a mais. Legal? Gente, isso não é atividade típica, legal? Isso, então, ela não incorre em corrupção. Não incorre em corrupção. Não é atividade típica. Tem que ser típica. Muito bem. Aí nós temos causa de aumento. Gente, é o seguinte. Quando um funcionário público, você já sabe quem é funcionário público, pratica um crime, ele vai responder e vai ter pena. Todo crime tem uma pena. Só que além daquela pena, ele vai ter um aumento de pena de 1/3, da terça parte, tá vendo? De 1/3, quando o autor do crime tiver cargo em comissão, ou seja, for ocupante de cargo em comissão, ou função de direção ou de assessoramento da administração direta, sociedade, economia mista, empresa pública e fundação. Ou seja, não precisa saber para o direito penal isso, pessoal. Empresa pública, fundação, você precisa decorar. Tá? Cargo em comissão, como por exemplo, o camarada sei lá, escrevente, e é comissionado, ele é assistente de um desembargador. Aí ele recebe propina, tá? Ou é cargo em confiança, função de direção. Você imagina, gente, um presidente da República cometeu um crime, assessores, legal? De órgão da administração direta, sociedade, economia mista, empresa pública e fundação. Só um detalhezinho, pessoal. Esses caras têm a pena aumentada de 1/3. E se o funcionário público for de uma autarquia? Olha só que interessante. E se for de uma autarquia? Legal? Gente, aqui é bem interessante. Se for de uma autarquia, não aumenta a pena.
Porque o legislador esqueceu das autarquias. Então, dá um exemplo de autarquia. Você pega a Previdência Social. Previdência Social tem um auditor, tá? Vamos imaginar, o auditor da Previdência Social recebe propina. Ele vai responder por corrupção, mas ele não terá pena aumentada de 1/3. Por quê? Porque esqueceu de colocar a autarquia, tá bom? Só que não teve um presidente até agora que foi capaz de acrescentar a autarquia. E o povo não sabe disso, tá bom? Então, você tem que decorar. Então, eu já sei quem são os funcionários públicos, eu já sei quem são os funcionários públicos por equiparação e quando a pena é aumentada de 1/3. Sei também que o particular pode responder por crime funcional, sabendo da condição do funcionário público. Falamos? Então, só recapitulando, quem são os funcionários públicos? Aqueles que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exercem cargo, emprego ou função. Funcionário por equiparação, que presta serviço nas paraestatais, empresas contratadas ou conveniadas pela execução de atividade típica, e a pena aumentada de 1/3 se o agente for ocupante de cargo em comissão, função de direção, de assessoramento, de órgão da administração direta, sociedade economia mista, empresa pública e fundação instituída pelo poder público. Oh, difícil! Não, não é difícil, é um desafio. Assim como eu consegui, você vai conseguir também. Eu estou falando há muitos anos a mesma coisa. Criou um hábito. E você está criando agora. E está tudo certo, tá? É treino, treino, resolver questões e disciplina. Tamo junto, tá bem, pessoal? Então, vamos molhar a goela aqui, porque muita coisa. Vamos lá. Agora nós vamos estudar o peculato. O peculato é o crime dos crimes, pessoal, porque quase todo o concurso do TJ nos últimos 14 anos, quase todos, tá? Eles pediram peculato, quase todos. Eu falei para vocês grifarem os verbos. Quais são as espécies de peculato? Peculato, pessoal, ele pode ser apropriação, desvio, furto, culposo e mediante erro de outrem, tá? Então, vamos lá. O artigo 312 do Código Penal, caput, quando você ouve essa palavra assim, ó, caput, é cabeça do artigo, tá? Texto principal do artigo. Então, se você fizer a leitura do artigo 312, você vai se deparar com o seguinte texto. Apropriar-se ocorre quando o funcionário público, né, se apropria do dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, tem a posse, razão do cargo ou desvia, percebe? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o peculato. Já vai uma dica. Lembra que eu falei no comecinho da aula que existe crime doloso, existe crime culposo e que a regra é o dolo. A exceção é a culpa. O sujeito só vai responder por crime culposo, ou seja, aspas, sem querer, se o legislador colocar no texto, se a lei admitir a culpa. Já vai uma dica para a gente matar uma questão. Dos crimes funcionais, gente, do 312 até o 327, os crimes funcionais, tá? O único crime que admite a culpa é o peculato, o único. Por quê? Porque está na lei. Peculato pode ser apropriação, desvio, furto e culposo, tá vendo? Culposo. Então, se o peculato pode ser doloso, querendo, e culposo, sem querer. Agora, nos demais crimes funcionais, se ele não teve intenção, ele não vai responder. Só para a gente prosseguir, vale a pena falar. Todo crime é um ilícito administrativo, é um ato de improbidade, todo.
Se o funcionário público pratica um crime, ele vai responder também administrativamente. Mas nem todo ato de improbidade é crime, tá bem? Muito bem. Gente, vamos estudar primeiro o peculato apropriação. Vou caprichar no exemplo de TJ, tá? Ó, ocorre quando o funcionário se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular que tenha posse em razão do cargo. Cuidado, não existe peculato de bem imóvel, só de bem móvel. E o verbo é apropriar. Só que o detalhe crucial, gente, detalhe crucial. Posse em razão do cargo, posse em razão do cargo, posse em razão do cargo. Então, vamos lá. Eu sempre dou o seguinte exemplo para facilitar o nosso estudo. Olha só. Você é escrevente do Tribunal de Justiça, né? E está trabalhando lá na sua sala, beleza? Um monte de escreventes. Aí tem uma salinha anexa ali, tem uma salinha que é a sala de materiais de escritório, beleza? E tem uma pessoa, uma funcionária do TJ, que toma conta daquele setor de materiais de escritório. Legal, ela que toma conta daquela salinha. Você não tem a posse dos materiais de escritório, concorda comigo? Ela tem a posse dos materiais de escritório. E o que acontece? Na saída, ela subtrai uma caixa de pacote de sulfite. Beleza? A moça que toma conta do material de escritório, ela tem a posse em razão do cargo. E ela se apropria. Tá vendo? Ela tem a posse e se apropria. Olha como é fácil. Legal? É isso que é o peculato apropriação. A pessoa tem a posse e ela se apropria. Isso é muito importante você saber. São exemplos simples. Se o funcionário não tiver a posse, senhores, esqueça peculato. É um crime chamado apropriação indébita que não está no seu edital. Esqueça peculato. Maravilha, tá aqui? Então tem que ter a posse em razão do cargo. Só um detalhe. Esse é um crime material que a gente fala. Lembra no começo da aula? Conduta, resultado. Precisa do resultado. Ou seja, não basta ter a posse, tem que se apropriar. Percebe até aqui? Muito bem. Aí, senhores, nós temos um outro peculato chamado desvio. Peculato desvio. O que é peculato desvio? Quando o funcionário desvia. Eu sei. Ele desvia em proveito próprio ou alheio. Tá? Desvia em proveito próprio ou alheio. Imagine. Teve um caso de um crime bem interessante, né? Bem interessante para ilustrar, tá, pessoal? É um horror, né, o que acontece. Um médico particular que tinha convênio com o Sistema Único de Saúde, ele atendia num hospital X, que eu não vou falar o nome do hospital, um pequeno, tá? Hospital público, e nesse hospital tinha uma máquina de ressonância magnética. Ele simplesmente desviou a máquina de ressonância magnética para o consultório dele particular, ou seja, ele deixou o hospital público sem a máquina de ressonância magnética, porque ele queria ter uma máquina. E como descobriram? A empresa que faz manutenção abriu chamado para manutenção e verificou que a máquina estava na clínica particular dele, né? É ser de luz isso, a gente fala ser de luz, beleza? Daqui, porque não é normal, são os piores criminosos, são os colarinhos brancos, né?
Então, você percebeu? É um peculato desvio. Ou o sujeito ele paga a fiança, paga uma fiança, aí o funcionário público ele desvia o valor da fiança para comprar pizza. Legal? Só que o desvio, gente, tem de ser em proveito próprio ou alheio. Tem de ser. Porque aí já vai uma pegadinha. Se o funcionário público desvia para a própria administração pública, gente, já não é esse crime. É um outro crime, chamado emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dá um exemplo. Gente, toda verba tem um fim, tem uma finalidade. Imagine que a verba seja específica para comprar viaturas, específica para comprar viaturas para o Tribunal de Justiça. Aí o sujeito, ele desvia a verba para comprar, sei lá, materiais de construção para reformar o prédio do TJ. Veja bem, ele desviou, só que ele desviou em proveito da própria administração pública, já não é peculato. É emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Agora, ele tem dinheiro específico para comprar viaturas e ele embolsa esse dinheiro. Aí é peculato. Ele tem dinheiro para comprar merenda escolar e ele embolsa o dinheiro da merenda escolar. Aí é peculato. Agora, o sujeito ele tem dinheiro para comprar merenda escolar e ele compra um uniforme escolar, aí é emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Certo? Então, o peculato pode ser apropriação, pode ser desvio, pode ser furto e culposo. Estudamos apropriação e desvio. Tony, verbas desviadas à saúde também? Com certeza, é o que mais acontece. Legal até aqui? Fechou? É o que mais acontece também. Beleza? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Aí nós temos peculato furto. Peculato furto. Gente, peculato furto é o seguinte, é muito parecido com crime de furto. É muito... Peraí, deixa eu voltar aqui. Guilherme estava... Não entendi apropriação e desvio, as diferenças no caso. Apropriação, ele se apropria. Desvio, ele desvia. A doutrina dá esse exemplo. Sabe por quê, cara? Olha que interessante, Guilherme. Para não dar margem a interpretações, você percebe, cara? Para não dar margem a muito meu cliente não se apropriou, ele desviou, enfim. Normalmente, desvio vem mais com grana, tá? E apropriação mais com bem móvel. Mas tem exceção à regra. É verbo mesmo, tá? Porque em ambos ele tem a posse, tá? Ele tem a posse. Vamos dar mais exemplos. Você vai sacar agora no peculato furto que ele não tem a posse. Né? Por exemplo, você escrevente, você se apropria do computador do fórum. Você se apropria do grampeador do fórum. Percebe até aqui? Agora, você tem o dinheiro da fiança e você desvia para a conta de um amigo. Você entrega a conta... O dinheiro da fiança que você tem a posse, deposita na conta de um amigo para ajudá-lo. Está desviando, percebe? Ou para sua conta, você está desviando. Normalmente, a diferença é bem móvel, tal.
Agora, o peculato furto, gente, é o seguinte, o funcionário ele não tem a posse, só que ele subtrai, o verbo é subtrair, em proveito próprio ou alheio. Detalhe, parte mais importante, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Valente da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Tá? Priscila, sim. A resposta é sim. Beleza? Valente da facilidade do funcionário público. Olha só. O que é facilidade? Eu vou dar um exemplo aqui. Lembra daquele exemplo, você escrevente e tem uma salinha de materiais de escritório. E tem uma pessoa, funcionária, que toma conta, ela tem a posse dos materiais de escritório. Você não tem a posse dos materiais de escritório, beleza? Muito bem. Acontece que aquela senhora, ela sai para fazer um xixi e encosta a porta apenas, tá? Você aproveita que ela não trancou a porta, vai até a sala e furta um grampeador. Você não tinha posse, mas sim a facilidade. Percebeu? Outro exemplo, quer ver? Um funcionário de uma delegacia, né? Tem um veículo apreendido no pátio da delegacia. Aí um funcionário tem a facilidade, vai até o pátio e subtrai o som do carro. É o quê? Peculato furto. Legal até aqui? Olha como é fácil. Vamos lá. Nossa, estou com uma coceira danada. O Bowie é o meu gatinho lindo. Senhores, vamos lá. Priscila, já respondi. Rosana, se, por exemplo, o funcionário leva o computador para terminar o serviço em casa e devolve. Não, aí é peculato de uso. Isso é infração administrativa, não é crime. E o funcionário que deixou a porta aberta cometeu algum crime? Aguarde. Eu peguei um exemplo que eu vou jogar em várias espécies de peculato, sacou? Isso é muito legal. Então, você já entendeu que peculato apropriação, ele tem a posse. Peculato furto, ele não tem a posse, mas ele tem a facilidade. Tudo bem, gente? Legal. Agora, vamos ao peculato culposo. Culposo. É o único crime que admite a culpa, é o peculato. Lembra a mulher que foi fazer um pipi e esqueceu a porta aberta? Lembra? Ó a resposta aí, ó. Aí você foi lá e subtraiu. Aí eu lhe pergunto, essa senhora que foi fazer um pipi, esqueceu a porta aberta e você subtraiu, ela teve intenção? Não. Mas ela foi negligente, gente. Ela foi negligente, beleza? Então, ela vai responder por peculato culposo. E você que subtraiu? Você vai responder por peculato furto. Beleza? E ela por peculato culposo. Ou um policial esquece a viatura aberta e vai tomar um café. Legal? Ele não quis. Mas é um peculato culposo que a gente fala, tá? Então, o peculato culposo ocorre quando o funcionário não quer praticar o crime, mas ele concorre para a prática do crime de outra pessoa. Tudo bem até aqui? Agora, gente, preste atenção, por favor. Preste atenção. Muita atenção. Olha só. No peculato culposo, essa regra é só do peculato culposo, tá bom?
culposo. Você concorda que o processo, ele começa aqui e termina aqui, na sentença. Só que vai ter um monte de recurso e tal, e vai chegar um momento que vai transitar em julgado, ou seja, não comporta mais recurso. Transitou em julgado, já era. Maravilha? Então, vamos lá. Tem um momento que é até o trânsito em julgado e tem um momento posterior ao trânsito em julgado, certo? No peculato culposo, vamos imaginar a senhora que saiu fazer um pipi e você levou o grampeador. Ela vai responder peculato culposo. Esse é o processo dela. Se ela reparar o dano até a sentença irrecorrível, que é o trânsito em julgado, ela não teve intenção e reparou o dano. Qual a consequência dessa reparação do dano até o trânsito em julgado ou no peculato culposo? Extinção da punibilidade, extingue a punibilidade. Em outras palavras, já era. Beleza? Então, ó, se ela reparar o dano até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. E se ela reparar depois do trânsito em julgado, aí a pena dela vai ser diminuída de metade. Então, até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Após o trânsito em julgado, diminui a pena de metade. Legal? Essas são as consequências do peculato culposo. Olha só. Vamos lá. Olha o que eu coloquei bonitinho aqui para você, hein? A reparação do dano pode ocorrer na devolução da coisa, no ressarcimento, tá? Até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se for posterior, reduz em metade a pena imposta. Então, até a sentença irrecorrível, que é o trânsito em julgado, tá vendo? Extingue a punibilidade. Se for depois do trânsito em julgado, reduz de metade a pena imposta. Isso só no peculato culposo. Grave isso, só no peculato culposo. Beleza? Teta, né, pessoal? Fácil pra caramba. Vamos ver se tem pergunta aqui. Nossa senhora, espera aí. As penas relativas a esse crime são matérias de concurso? Tony, muito boa pergunta, tá? Eu vou fazer uma outra pergunta, assim, ó. Eu vou reformular a sua pergunta. Eu preciso decorar a pena? Não é assim, ó? Tony, é o seguinte, cara. 14 anos de TJ, 14 anos, litoral interior e capital, 14 anos. Você vai encontrar 4 questões que eles pediram pena. 4 questões que eles pediram pena. Dessas 4, uma você tinha que decorar mesmo. As outras 3, por exclusão, você chegaria. Então, a chance de cair pena é mínima. Mínima, 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 mínima. Mas eu não vou falar que não cai, hein? Tá? Mas é mínima. Organizadora VUNESP é um perfilzão para o TJ. Agora, a Carlos Chagas, CESP, é uma outra organizadora, aí cai. Agora, você tem que decorar fração, cara. 1/6, 1/3 até metade, isso cai. Fração eles embolam. Agora, a chance de cair pena é pequena demais. Então, se a chance é pequena, eu não vou ficar decorando, eu vou entender. É mais fácil, né? Isso. E Juliana, ela perde o cargo? Não vou falar, porque eu não sei, não tenho competência para lhe responder. Isso é questão de direito administrativo e eu não sou estudioso dessa área do direito, então peço assim desculpas, não sei, não vou responder, gente, o que eu não sei, tá? Isso é um princípio meu.
Então, Rosana, muito grato, Rosana. Grato. Gente, então, só para a gente se alinhar um pouquinho e para a gente sair para o nosso TT, é o seguinte, tem um intervalinho de 10 minutinhos, um TTzinho e tal, que nós estudamos até agora. Conceito de funcionário público, aqueles que ainda transitoriamente ou sem remuneração exercem cargo, emprego ou função pública. Funcionário público por equiparação, falamos, aqueles que prestam serviço nas paraestatais, empresas contratadas ou conveniadas, por execução de atividade típica da administração pública, quando a pena é aumentada de 1/3, se ele for ocupante de cargo em comissão, função de direção, de assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação. Aí estudamos o peculato, pode ser apropriação, desvio, furto, culposo. Apropriação, ele se apropria, ele tem a posse e se apropria. Peculato, desvio, ele desvia. Furto, ele não tem a posse, mas tem a facilidade. E culposo, ele não tem intenção, ele concorre para a prática do crime de outra pessoa. E no peculato culposo, se a pessoa reparar o dano até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade, e se lhe é posterior, reduz em metade a pena imposta. Maravilha? Vamos lá. Vamos agora dar sequência ao nosso estudo. Falamos a primeira parte, o conceito de funcionário público e peculato. Agora temos um outro crime chamado peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. Esse peculato, se vier no concurso, vai que cai, né? Aquele negócio assim que a gente fala, pode ser chamado peculato estelionato. Peculato estelionato. Paguei. Vou colocar entre aspas. Peculato estelionato. Tá? Vai que cai isso daí, peculato estelionato. Fechou? Mas é difícil. Mas não é impossível, não. Gente, é o seguinte. Aqui, o funcionário, ele se apropria também. Mas essa apropriação decorre de erro de terceira pessoa. Erro. Alguém errou e ele apropriou-se. Por exemplo, você sabe o seu salário, tá? O seu vencimento de escrevente do Tribunal de Justiça. Vamos imaginar que no primeiro mês de salário entre na sua conta assim, R$ 70.527,12, tá? Você olha e fala, caramba, eu acho que esses 12 centavos não tá rolando não, deve estar errado. Legal? Aí o que acontece, gente? Claro que alguém errou e foi parar na sua conta. E o que acontece? Você torra todo o dinheiro. Percebe até aqui? Então, isso é peculato mediante erro de outrem. Alguém errou. Você recebeu de boa fé, percebe? Não sabia, você tem que devolver. Não vou devolver, eu vou comprar cosmético. Legal? Aí caracteriza o crime. Maravilha? Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas esse crime não pode o funcionário público provocar o erro. Se ele provocar o erro, é um crime chamado estelionato, que não está no seu edital. É outro crime, não rola. Não está no seu edital. Beleza? Então, pode ser um dolo subsequente, que eu acabei de falar. Ou seja, você recebe de boa fé, aí depois descobre que não era competente para tanto e não comunica o chefe, não restitui, ou seja, se apropria. É isso. Peculato mediante erro de outro. Esse crime é muito, muito, muito fácil, tá, pessoal? Muito fácil mesmo. E cai bastante no TJ, tá? Você vai se deparar com questões extremamente simples de resolver, tá? Temos um outro crime agora. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quando a pessoa tem o dinheiro recebido e não devolve, é caracterizado como crime? Eu não sei que dinheiro, João.
Dinheiro de quem? Do governo, dinheiro da fiança, dinheiro, percebe até aqui? É o funcionário público, né? É quando você quis dizer, quando o funcionário público tem um dinheiro, né? Recebeu um dinheiro e não devolve, é crime. Se for dele, não. Se não for dele, é. Tá entendendo até aqui? Um tesoureiro da prefeitura, ele tem o dinheiro, só que não é dele. Aí ele se apropria. Isso é peculato, tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, que está muito vaga assim, tá, João? Beleza? Mas dá um toque aí. Gente, é o seguinte, ó. Agora, nós temos um crime chamado inserção de dados falsos em sistema de informações. Cuidado com isso. É assim, senhores. Eu falei para vocês, né, que vocês têm que sacar verbo, meu. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Inserção de dados falsos. Claro que o nome do crime, inserção de dados falsos, você lembra do verbo inserir. E não está correto, pessoal. Por quê? Porque esse crime, inserção de dados falsos, tem 4 verbos: inserir, facilitar, alterar, excluir. Isso caiu no concurso de delegado de polícia 2013, VUNESP, São Paulo, tá? Que o funcionário público, ele excluiu indevidamente um dado correto. Gabarito, responderá por inserção de dados falsos. Aí você fala, caramba, a questão está falando que ele excluiu, ele não inseriu nada. Como que ele vai responder por inserção? É o nome do crime, gente, que possui 4 verbos. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou banco de dados da administração com o fim de obter vantagem ou causar dano. Olhando no quadro, você já descobre, no quadro, estou em sala de aula presencial, olhando na tela aí, você já descobre que esse crime só pode ser praticado por funcionário público autorizado, tá? Então, vamos colocar uma barrinha aqui, ó, quer ver? Vamos colocar uma barrinha assim, ó. Inserir ou facilitar funcionário autorizado na inserção dados falsos. Vamos colocar a barra aqui, ó. Tá vendo até aqui? Então, vamos imaginar você, escrevente do TJ, insere no sistema que o réu foi condenado. E, na verdade, o juiz nem deu a sentença ainda. Percebe até aqui? Ou um funcionário autorizado do Detran insere no sistema uma multa que o camarada não tomou. Ou ele facilita a inserção. Né? Você está inserindo um dado falso. Aí tem alterar ou excluir indevidamente. Se for devidamente, não é crime, indevidamente. Por exemplo, o camarada está procurado pela justiça e o funcionário público ele é autorizado para mexer no sistema de cadastros de pessoas procuradas. Aí ele exclui o nome do camarada que está procurado. Tá? Ou o sujeito está devendo uma multa bem alta. Aí o funcionário autorizado, o que ele faz? Altera o valor da multa. Está alterando um dado correto. Percebe? Extremamente simples, pessoal. Isso aqui, a máfia nasceu em 2000. Esse crime, tá? Esse crime nasceu no ano de 2000, em decorrência da máfia do Detran e da máfia da Previdência Social. Fechou até aqui? Agora, esse crime, né, se você percebeu aqui, ó, né, com o fim de, a parte final, ó, com o fim de obter vantagem ou causar dano. Aí eu lhe pergunto, quando que se consuma esse crime? Precisa a obtenção da vantagem e o dano? Não. O crime é formal, gente. Consuma-se com a prática de um dos verbos. Legal? Vamos lá. Foi no caso mediante erro de outrem que eu expliquei. Perfeito.
Perfeito, João. Caracteriza crime. Tá? O que seria isso? Ô, gente, se vocês puderem formular as questões no chat, eu agradeço, tá? Porque aí eu concentro mais, senão eu corro o risco de não te responder, tá? No chat. O que seria excluir devidamente? Simples. Tem uma multa no sistema. Aí o sujeito paga a multa e o funcionário deleta a multa. Legal? Até que isso é excluir devidamente. Isso não é crime, é obrigação dele. Tá bem? Muito bem. Esse crime, pessoal, só pode ser praticado por funcionário autorizado. Se não for autorizado, é outro crime, tá? Então, olha só, consumação, o crime é formal, ou seja, não precisa do resultado. Praticou qualquer verbo, consumou o delito. Consuma-se com a prática dos verbos, independentemente da obtenção da vantagem. Tá bem, pessoal? Fechou? Tranquilão? Maravilha? Tem alguma dúvida em relação a esse crime? Esse crime é bastante interessante, né? Por exemplo, o sujeito está devendo 5 milhões, um construtor está devendo 5 milhões de imposto, tá? Aí o funcionário recebe uma propininha de 1 milhão para alterar o imposto dele para 500 mil. Ou seja, é corrupção mais esse crime. Maravilha? Fechou? Quando não é autorizado, eu não vou te responder, Carolina, né? Por quê? Porque não cai para você. Pode ser falsidade ideológica. No momento, eu não vou te responder para não embolar lá na frente, entendeu? Pega só a essência. Tem que ser autorizado, ponto. Se não for autorizado, pode ser uma falsidade ideológica. A gente vai estudar lá na frente. Se eu falar agora, dá uma moiada aí. Beleza? Show? Muito bem. Mas tem que ser autorizado pelo texto de lei. Você percebeu o texto de lei? A gente vai destrinchando, vai esmiuçando, bonitinho, tá? Gente, aí nós temos um outro crime chamado modificação ou alteração não autorizada de sistema ou programa. Meu, é muito fácil, é muito copia e cola, muito parecido com o crime anterior, tá? Muito parecido com o crime anterior. Mas o que acontece, gente? O que acontece? Não mexe com dados. O anterior mexia com dados. Aqui não tem dados, aqui tem sistema ou programa. Então, tá lá assim, ó. Quando o funcionário modifica ou altera sem autorização ou solicitação, sistema ou programa. Gente, vamos lá. Não está falando funcionário autorizado. Aqui já pode ser qualquer funcionário público. Legal? O funcionário modifica ou altera sem autorização ou sem solicitação de autoridade competente, não é isso? Se o funcionário modificar o programa ou o sistema com autorização de autoridade competente, não é nada, é obrigação dele. Agora, sem autorização de autoridade competente, caracteriza o crime. Tá? Funcionário público é o sujeito ativo, independentemente de ser ou não autorizado. O crime é formal, consuma-se com a prática de qualquer verbo, independentemente de vantagem, tá bom? Ó, isso que eu acabei de falar. Se o funcionário modifica ou altera com autorização ou solicitação de autoridade competente, não é nada, é obrigação dele. Agora, se o funcionário modifica ou altera com autorização de autoridade incompetente, aí é crime, né, pessoal?
A autorização de autoridade incompetente não vale nada, né? Beleza? Esse crime, pessoal, não precisa causar dano para a administração pública, tá bem? Se causar dano para a administração pública, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Fechou? De 1/3 até a metade. Detalhe, essa causa de aumento não tem no 313A, que é o crime de dados, beleza? Só no 313B. Olha só que legal. Então, gente, quais as diferenças básicas do 313A e o 313B? Básicas. O A mexe com dados, o B, sistema ou programa. O A precisa ser funcionário autorizado, o B não precisa ser funcionário autorizado. O A não tem aumento de pena, o B tem aumento de pena de 1/3 até metade se causar dano. Não é isso, senhores? Show? Chique? Olha o que eu fiz aí bonitinho. Ó. Legal? 313A, dados, 313B, sistema. 313A tem que ser funcionário autorizado, 313B não precisa ser funcionário autorizado. 313A não tem aumento de pena se causar dano, 313B tem aumento de pena se causar dano para a administração pública, de 1/3 até a metade. Teta, né, pessoal? Dá emoção ou não? Dá emoção ou não? Não dá emoção, né? Teta, né? Isso, e a pena, né? Show. Muito bem. Não dá emoção, esse TJ é nosso. Ó, e detalhe, hein, pessoal? Eu sempre falo nas turmas que a esperança a gente nunca pode perder. Eu nunca ganhei, mas eu sempre pedi, desde 2000, assim e tanto. Quando você passar no concurso, você vai me pagar um almoço vegetariano, tá bom? Tá bom? E se você não pagar, você vai ter uma desinteria. Beleza? Eu sempre peço, mas ninguém me paga. Poxa, eu acho que eu, sei lá. Mas tá bom, eu faço o voto que você passa mesmo assim, tá? Filha da mãe. Gente, é isso. Muito bem, vamos lá. Próximo artigo, 314. Show. Obrigado, Guilherme. Valeu. Com certeza, Maria. Obrigado. 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Gente, temos 4, na verdade, 4 não, perdão. Poxa, não sabe contar, Rodrigo, né? Temos 3 verbos nesse crime. Extraviar, sonegar e inutilizar. Olha só, senhores. Extraviar livro oficial, qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Tenha guarda em razão do cargo. 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 Beleza? Muito importante. Gente, o que é extraviar? Extraviar é dar destino diverso. O que é sonegar? É não apresentar quando devido. E o que é inutilizar? É tornar inútil. Rasgar, por exemplo. O quê? Livro oficial ou qualquer documento. Livro oficial. Livro de fiança no fórum, por exemplo. Livro de carga. Quando um advogado leva os autos do processo para o escritório dele, você escrevendo tem que lançar, né, no livro de carga. Legal? Qualquer documento que fala. Qualquer documento, veja, é qualquer documento mesmo.
sentença, mandado de citação, mandado de intimação, os autos do processo, percebe até aqui? Qualquer documento. Então, vamos começar com um exemplo. Imagine você aprova um documento também. Você é escrevente, você tem a guarda dos autos do processo e você fica chateado e simplesmente rasga os autos do processo. Maravilha, tá aqui? Olha só que legal. Caracteriza esse crime. Você é oficial de justiça, tem um mandado de intimação e simplesmente rasga o mandado de intimação. Tranquilo? Você percebe? Guarda em razão do cargo. Aí você tem a guarda. Beleza? Esse crime você já descobriu. Só pode ser praticado por funcionário que tem a guarda em razão do cargo, do livro ou documento. Muito bem. Tá. E se o funcionário não tiver a guarda? Ou seja, um outro funcionário não tem a guarda, vai lá e rasga tudo. Aí já não é esse crime. Preste atenção que depois eu projeto no slide. Aí é o 337. Está no rol dos crimes praticados por particular contra a administração. Aí é particular. E se for um advogado que deixa dolosamente, com intenção de restituir o processo, ou rasga o processo, enfim, sei lá. Aí é um 356. Está no rol dos crimes contra a administração da justiça. 356, lá na frente. Detalhe, esse artigo não colocaram no seu edital. Muito bem. Então, esse crime só pode ser praticado, senhores, por funcionário que tem a guarda do livro ou documento. Se não tiver a guarda, esqueça esse crime. Legal. Outro ponto bastante importante para a gente ilustrar é o seguinte. Imagine você, escrevente, tem a guarda dos autos do processo. Aí você está com o serviço um pouquinho atrasado e vai ficar até mais tarde, né? Para deixar em ordem. Bate aquela fominha danada, você pede um temaki de shimeji, é claro, muito bom por sinal, com cream cheese. Aí você está comendo o temaki lá na sua mesa, lá na escrivaninha, e cai o temaki bem nos autos do processo. Mela tudo. Claro que você dá uma bela de uma lambida, você não pode desperdiçar cream cheese, tampouco shimeji, só que ferrou os autos do processo. Gostaria que vocês me respondessem via chat. Você, ou seja, inutilizou, ferrou tudo. Responde por esse crime ou não? A resposta é não. Valeu, gente. Claro que eu ilustrei para fazer pegadinha, né, pessoal? Para você nunca mais esquecer. A resposta é não. Por quê? Você teve intenção? Não teve intenção, gente. O único crime que admite a modalidade culposa é o peculato. Lembra que nós falamos? Você não teve intenção. Isso é infração administrativa no máximo, não é crime. Beleza até aqui? Curtiu, hein? Curtiu, hein? Você viu como eu sei fazer assim um suspense? Coloquei até o cream cheese na parada, hein? Maravilha? Ai, gente, é uma barata. Mas não, a resposta é não. Tá? É muito comum, né?
Você pegar os autos do processo e lá tem casquinha de pão. Ah, beleza. Mas tudo certo até aqui? Outro ponto importante. Imagine a seguinte situação. Você, escrevente, recebe uma proposta indecente, tá? O camarada lhe oferece 50 mil reais em dinheiro para você rasgar os autos do processo dele. E rapidamente você fala não, tá? Claro, rapidamente você fala não. Senão eu vou colocar a musiquinha Brasil, Zil. Beleza? A resposta é não. Mas vamos imaginar que um escrevente, não você, um escrevente é corrupto e pega o dinheiro e rasga os autos do processo. Rasga tudo. Responde por esse crime ou não? Outra pergunta. Aí é dolo, rasgou com dolo, sem medo de ser feliz. Responde por esse crime? Sim? A resposta é não. Você vai falar, porra, você vai pegar uma maçã e vai jogar na tela agora. Senhores, a resposta é não. Por quê? Olha só, deixa eu lhe responder. Olha a pena aqui, ó. Olha a pena. Reclusão de 1 a 4 anos, vírgula. Se o fato não constitui crime mais grave. Ele quis dizer, se você praticar um crime mais grave, você não vai responder por esse crime. Você vai responder só pelo crime mais grave, beleza? Este caso é corrupção, pessoal, esse exemplo que eu dei. Por isso que eu fiz um suspense, tá? Quem é o sujeito ativo desse crime, senhores? Não é qualquer servidor público, não, hein? Sujeito ativo é o funcionário público que tem a guarda. Beleza até aqui? E se não tiver a guarda, galera? Se não tiver a guarda ou for um particular, aí é 337. Aí está no rol dos crimes praticados por particular. E se for um advogado que nós falamos, aí é 356. Está no rol dos crimes contra a administração da justiça. Outra coisa, volta para mim aqui, ó. Eu não gosto de falar esse negócio, volta para mim, que eu lembro desses camaradas tudo louco. Olha só, pessoal, presta atenção. Imagine você lá na sua casa, não tem nada a ver com escrevente, com funcionário público, zero. Nada a ver, nada a ver. Lá na sua casa você tem documentos públicos ou particulares verdadeiros, que você não pode dispor. Uma escritura pública, uma nota promissória, legal até aqui? E você, com intenção, você rasga tudo. Você concorda que não tem nada a ver com esse crime? Funcionário que tem a guarda do livro oficial, qualquer documento, nada a ver. Ou seja, você lá na sua casa, você rasgou o documento verdadeiro, público ou particular. Isso também não pode, tá? Só que não tem nada a ver com crime contra a administração da administração pública. Se uma pessoa, senhores, destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio ou alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor, aí é crime contra a fé pública. Chama-se supressão de documento, tá? Supressão de documento. Isso caiu, acho que no penúltimo TJ. É fé pública, não tem nada a ver com esse crime. Você vai falar, poxa, se não tem nada a ver, por que você está falando? Simples, porque pode confundir. Esse crime que nós estamos estudando é um crime próprio de funcionário público. O funcionário, ele extravia, sonega ou inutiliza. Livro, o documento, ele tem a guarda em razão do cargo. Se não tiver a guarda, esqueça esse crime, é outro crime. É 337. Se for advogado, é outro crime.
E se não tiver nada a ver com isso, ou seja, um documento público ou particular verdadeiro que não podia dispor, é fé pública, não tem nada a ver, nós vamos estudar lá na frente fé pública, tá bem? Aí, senhores, esse é um crime subsidiário que a gente fala, por isso que eu dei aquele exemplo. Se o agente praticar crime mais grave, exemplo da corrupção, ele não responde por esse crime, ele vai responder por corrupção, tá? E ele é formal, consuma-se com a prática de qualquer verbo, independentemente de qualquer prejuízo para a administração pública. Tranquilo? Beleza, senhores? Show? Fácil ou muito fácil? Muito bem. Muito bem. Sussa. É isso aí. Tranquilo no mamilo. Beleza? Show! Senhores. Ou supimpa. Supimpa imagina nos 90, hein? Saca essa. Senhores, agora, lembra que nós falamos? O camarada tem a verba que é para destinar à saúde, ele destina à educação, por exemplo, ele desvia em proveito da própria administração. Lembra disso? Que não era peculato, tal, que nós falamos? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Legal? Ó, já estudamos esse crime. Dar as verbas ou rendas públicas destinação diversa da estabelecida em lei. Gente, é o seguinte, aqui é muito fácil, nós já falamos. Ou seja, esse crime, quando ele fala dar as verbas ou rendas públicas destinação diversa da prevista em lei, que lei é essa? É a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você não precisa saber porque não está no seu edital, por isso que eu dei exemplo. Ele pode colocar assim, ó, indique dentre as alternativas abaixo o que caracteriza crime funcional. Aí está lá assim, homicídio, roubo, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Sim. Simples. Ou Paulo, né, funcionário público, competente para dispor das verbas públicas, tinha uma verba que era para ser destinada à educação, desviou para a saúde, responderá por emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Simples, pessoal. É muito simples. Cai? Não muito. Agora, o próximo cai bastante, tá, pessoal? O próximo cai bastante. Cai bastantão. Chama-se concussão. Concussão. Eu sempre falo para você não separar a sílaba, senão fica esquisito, tá? Não separe a sílaba. Maravilha? Concussão. Gente, concussão vem do latim concutere. Vamos ler primeiro, vai. Ele fala assim, exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Nossa! Exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Vamos lá. Então, você já sacou que o verbo é exigir. Gente, vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. Primeiríssimo lugar, eu falei para vocês, decorem verbos. Decorem verbos. O verbo aqui é exigir. Se vier o verbo solicitar, esqueça a concussão. É outro artigo, é corrupção. Aqui é exigir. Cuidado com a interpretação. Eles podem colocar no concurso, como já colocaram no concurso do TJ, que o funcionário público solicitou impositivamente. Você vai falar, nossa, solicitou é corrupção, mas impositivamente é concussão.
Ele exige para ele ou para a terceira pessoa vantagem indevida. Vou dar exemplo. Na função, fora da função ou antes de assumir a função, mas em razão dela. Então vamos lá. Você escrevente, você exige vantagem indevida do réu para dar andamento ao processo. Concussão. Concussão. A famosa carteirada é concussão. O sujeito da carteirada, ou seja, é em razão da função. Ele está falando que é funcionário público para entrar na balada de graça, por exemplo. Ele dá carteirada no horário de folga, dia de folga, na estrada para viajar no transporte público, no ônibus de viagem ali. Carteirada. Percebe? A carteirada é concussão. O policial exige dinheiro para não investigar a pessoa que está praticando o crime. Exige. Grava esse verbo. Se for solicitação, é outro crime. Só que esse crime, para se caracterizar, o funcionário tem que ser competente para realizar o ato. Você, escrevente, é competente para dar andamento aos autos do processo. Agora, você, escrevente, exige dinheiro para não prender uma pessoa, você não é competente para isso. Aí é extorsão, é outro crime que não está no edital. Se o funcionário não for competente para realizar o ato, é outro crime, galera. Aqui ele exige indevida vantagem na função, fora da função, férias, licença, afastamento, ou antes de assumir a função. Por exemplo, passa no concurso, é nomeado, opa, quando é nomeado já é um funcionário público, já está com o pezinho lá, e ainda não tomou posse. Entendeu? É nomeado e já começa a exigir dinheiro para agilizar o processo. Fala assim, eu sou escrevente, nossa, tem que fazer terapia urgentemente, porque a ansiedade está master. Beleza? Então, antes de assumir a função. Porque se nem nomeado foi, pessoal, só foi aprovado no concurso, nem nomeado é um particular. Aí é extorsão. Então, o funcionário exige para ele ou para a terceira pessoa, vantagem indevida. Na função, fora da função ou antes de assumir a função. Tá? Muito bem. Já que eu falei essas coisas, eu já dei alguns exemplos, vamos voltar ao slide. Olha só, ele exige para si ou para outro, indireto ou indiretamente por meio de carta, telefone, por exemplo. Ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Essa vantagem indevida, ela pode ser, inclusive, assim, sexual, tá, pessoal? Pode ser sexual. Fechou? Gente, é o seguinte, a pena foi aumentada recentemente para 12 anos, tá bem, pessoal? Para 12 anos. Deixa eu só, para você não ficar frustrado, tá, com política, essas coisas, deixa eu só esclarecer um negócio. Porque eu sou apolítico, eu não voto nem na minha mãe se ela se candidatar, né? Não curto política, eu acho que eles são mentirosos e não é legal. Eu vou falar um negócio bem técnico aqui. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, pena de 1 a 4 anos, pena de 1 a 4 anos, mínima de 1, máxima de 4. Exemplo. No direito penal, quando o juiz, quem fixa a pena é o juiz, pessoal. E vigora um princípio chamado princípio da pena mínima. Tá? O sujeito não pode, o juiz não pode lá condena a 4, não pode. Vigora o princípio da pena mínima. Tá? Ou seja, a máxima nunca, ele é condenado à máxima, isso não existe, tá? Mas é um critério, um padrão. Quando alguns
alguns políticos, né, com aquele discurso de anticorrupção, aquelas papagaiadas toda lá mentirosa, eles falam, eu vou aumentar a pena da corrupção, aquele negócio bonito, né, parece um pombo falando. Muito bem. Muito bem. Você fala, que bacana, né? Que bacana. Aí ele aumenta. Sabe o que ele faz? Ele aumenta a pena máxima. Em vez de ele aumentar a pena mínima, que é aí que pega o negócio, ele aumenta a pena máxima. Ou seja, como ninguém é condenado à pena máxima, nunca muda, gente. Nunca muda. Então, olha que negócio insano que aconteceu. A pena da concussão era reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Legal até aqui? Sabe o que o nosso atual presidente fez? Aumentou a pena máxima de 8 para 12. Não surte efeito nenhum, gente. Porque o cara é condenado na pena mínima, ele não vai preso com 2 anos. Legal até aqui? Esses caras legislam o interesse próprio, né? O legislativo e o executivo sancionam a lei. Sancionam o que for conveniente. Só para você ter ideia, por quê? Porque agora, no ano de 2019, foi aumentada a pena máxima da concussão. Caramba, qual sentido tem isso? Nenhum. Agora, o legal é o cara ter, né, verdadeiramente ser um ser humano para fazer a diferença e aumentar a pena mínima. Mas ninguém faz isso, tá? Desde 1940, detalhe. Estamos em 2020. Complicado. É só um detalhezinho aí para a gente. Sujeito ativo, funcionário competente. Eu falei isso, gente, porque você tem que saber que aumentou a pena, só isso. Então vai que no seu próximo concurso, como é novidade, né? Só funcionário competente. Se não for competente, é extorsão, é outro crime. Curiosidades. O funcionário público exige sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá, pessoal? Se ele empregar violência ou grave ameaça à pessoa, esqueça a concussão, a extorsão. Aqui ele exige sem violência ou grave ameaça. Se ele fala assim, eu vou te matar se você não der o dinheiro e não vou agilizar o processo. Aí extorsão, é outro crime. O crime se configura quando o funcionário público exige na função, fora da função, antes de assumir a função, mas em razão dela, embora nomeado não tenha tomado posse, o exemplo que nós demos. Essa vantagem pode ser patrimonial ou não, prevalece o segundo entendimento aqui, por isso que é do exemplo sexual. E quando se consuma? Com a simples exigência, gente. Exigiu, consumou o delito. Não precisa do recebimento, o crime é formal. Muito cuidado agora. Imagine que é a seguinte situação. O funcionário, eu vou jogar uma situação no TJ, bem interessante. Um policial exigiu dinheiro de um vendedor ambulante. Deixa eu lembrar. Né? O policial exigiu dinheiro do vendedor ambulante e o colocou na viatura para ir até o banco sacar o dinheiro. O policial parou em frente ao banco e o sujeito foi sacar o dinheiro. Só que ele fingiu que ia sacar o dinheiro e saiu correndo. Diante da situação hipotética narrada, concussão consumada. Aí está lá, concussão consumada, concussão tentada, nada, por nenhum crime, porque ele não recebeu. Consuma-se com exigência, galera. Exigiu, consumou, se ferrou. Tá? Consuma-se com uma simples exigência. É possível a tentativa, claro, né? O sujeito exige por meio de carta e a carta não chega ao destino ainda. E foi interceptada a carta pela corregedoria, por exemplo. Mas ele tentou. Ele exige por meio via e-mail, só que vai para a lixeira. Legal? A exigência não chegou ao destino. Gente, eu vou jogar uma pergunta a vocês. Imagine um policial, ele aborda uma pessoa que está procurada pela justiça.
é um perigoso e sanguinário traficante. Só que esse policial exige dinheiro para não prendê-lo. E o traficante, ele entrega o dinheiro. O traficante responde por algum crime? A resposta é não, gente. Porque vítima sempre será vítima. Não é só porque ele é traficante, tá, que o policial pode exigir dinheiro. Tá bem, pessoal? Ele tem que responder pelo crime que ele praticou e o policial responde por concussão, por ter exigido. Então, se a pessoa entregar o dinheiro, né, é vítima. Vítima sempre será vítima. Por quê? Porque o camarada, ele simplesmente exigiu e não pode exigir nada. Beleza? Até aqui? Show? Muito bem, muito bem. Gente, vamos tirar dúvidas agora. Vamos lá. Na prova, eles costumam, na maioria das vezes, cobrar qual o tipo de crime citado na questão. Eu não vou falar agora, Bruno. Estamos muito no começo, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Legal? Ou ele coloca uma situaçãozinha problema, tá? Coloca uma situação problema para você identificar o crime, ou ele coloca o texto do crime para você identificar o nome do crime. Mas a próxima aula você já não vai ter essa dúvida, sabe por quê? Porque você vai ter uma semana para dar uma olhadinha nas questões, resolver questões, você vai ver como cai. A próxima aula, para todos vocês, vai ficar muito mais fácil, tá? 30 questões por dia, fácil vocês vão responder. Por favor, por vocês, né? Qual é o crime que está relacionado à extorsão? Concussão, né? Se tiver violência, se tiver grave ameaça, extorsão. Se o funcionário não for competente, extorsão. Tony, o decreto tem efeito inócuo? O que é decreto? Não entendi, o Tony, não entendi. O decreto, essa alteração do presidente da República, tem efeito totalmente inócuo, tá? Tem efeito totalmente inócuo, beleza? É chover no oceano. É que o povo não sabe, nós chamamos isso de direito penal de emergência, direito penal simbólico. Ou seja, é só um símbolo para dar um cala-boca na sociedade. Porque a única coisa que ganha voto é falar de segurança e corrupção, tá? Mas esses camaradas são esquisitos. O povo sábio, aquele camarada que cantou com Raul Seixas, caramba, vida ligado, povo marcado, é um baita som. Voltando à situação da carta, Zé Ramalho, muito bem, obrigado, Sonzão. Voltando à situação da carta, mesmo se não chega, mas ela exigiu a consumação? Não. A exigência não chegou ao destino, aí é tentativa. Vai responder por tentativa de concussão. Beleza? Tentativa de concussão. Juliana respondi. Sam é Sam. Qual o nome? Sam. Não é? Vamos lá. Nesse exemplo do policial, ele exigiu dinheiro e recebeu o traficante. Isso seria corrupção? Não. Concussão. Concussão, o verbo é exigir. Se ele exigiu e não recebeu, é concussão. Se ele exigiu e recebeu, é concussão. A corrupção, o verbo é diferente, é solicitar. É muito parecido, só muda o verbo. Tá? Voltando à situação da carta, já respondi. Muito material para fazer resumo, certamente. Concussão, funcionário tem que estar na função? Olha o texto de lei, Luiz. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, ou seja, na função
fora da função ou em razão dela. Ou em razão dela. Ah, a Sam é uma mulher. Desculpa, tá? Desculpa, falou obrigada. Eu não sei, não, só aparece Sam, não sei o nome. Os demais tem Tony, Luiz. Muito bem, Sam. Então eu acho que eu respondi, né? Gente, beleza? Eu acho que eu respondi para todos. Gente, baixa o material, quem não baixou, tá? Pegue, verifique o que concursos, pouquinho por ano, lá você paga, acho que por ano, tal. R$100 e poucos por ano, ilimitadamente você vai responder questões, né? Faça seus resumos, para a próxima aula você já grife todos os verbos, tá? E dê uma lida no 316 para frente. Já dá uma lidinha para vir mais afiado. Se você puder já resolver algumas questõezinhas, resolva as questões, porque aí você vai saber como cai, tá? Muito importante isso tudo para vocês. Deu o nosso horário, né? Muito prazer. Meu Código Penal de 2012. Cara, teve alteração, hein? Maria, teve alteração. Teve alteração. Cuidado, hein? Eu tomaria muito cuidado. Fechou? Muito mesmo. Vamos errar agora para acertar na prova. Isso mesmo, João. Isso mesmo. Juliana, onde eu pego questões? Que concursos? Que concurso é um site que tem gratuito, só que você resolve 10 questões e para. E o pago, acho que é R$100 e poucos por ano. É maravilhoso. Vale a pena. Que concurso? Vale a pena. Tá? Gente, é o seguinte, ó, deixa eu só fazer mais algumas considerações em meio a esse isolamento divino, né? É um período que a Terra parou para nos convidar a ser humanos, né? Esse é um isolamento necessário, essa frequência rotulada como Covid é a nossa grande professora, então vamos aprender com ela. Se você tem familiares, né, contaminados ou que partiram, deixo as minhas melhores vibrações aqui, né? E vamos elevar a nossa frequência e não encararmos o medo. Não é o momento da gente ficar encarando a truculência, a violência, as palavras, principalmente dessas autoridades aí esquisitas, tá? E é um momento de a gente centrar. Isso é muito importante. E o momento de a gente, né, dar as mãos. Eu faço um trabalho terapêutico, tá? Se você quiser assistir alguns vídeos do Instituto Rodrigo Castelo, com 2 L's, Instituto Rodrigo Castelo, no YouTube, prazerzaço, tá? Tá lá. Instagram, todos os dias tem mensagem. Face, todos os dias tem mensagem. Eu trabalho com o bem, só isso, o bem. Temos um projeto do Instituto Rodrigo Castelo, Aliados, estamos fazendo parceria com Aliados do Bem, né? Se você quiser dar uma verificada, pode verificar. Acabei de postar no meu Face, na hora do intervalo, no meu Face pessoal. Né? Se quiser a hashtag campanha Cesta Solidária Aliados do Bem, você vai perceber. E hoje eu atualizei, a coisa mais linda, gente. Nossa, é uma campanha de arrecadação, as pessoas doam, né, para aliados. Eu sou um ponto de arrecadação, a minha conta, aí eu repasso e a gente presta conta de tudo. O que acontece? Começou a nossa campanha dia 29/3. Nós fornecemos 416 cestas básicas, mais 27 compradas já e não entregues ainda. Total, 443 cestas entregues.
e 5,2 toneladas de alimentos nós distribuímos até o dia de hoje, dia 10/6. Às vezes você quer ser solidário e doar e não sabe para quem, nós temos aqui pessoas que estão trabalhando para isso. Nós trabalhamos para ajudar o próximo. Se você quiser, fica a dica aí, só entrar no meu Face, beleza? Gente, eu sou muito grato à Central de Concursos pela seriedade, tá? Tá disponibilizando isso, porque na boa ela não tem obrigação nenhuma, que o curso vai começar, o curso de vocês ainda, e estamos juntos. Então a gente tem que ser grato a tudo e a todos. Tem muita gente trabalhando para que isso aconteça, né? Nesse exato momento, né? E aconteceu. Isso tudo é muito legal. E somos acolhidos e amparados por todos, né? Todos estamos passando por dificuldades, gente. Todos. O Instituto Rodrigo Castelo tem curso aqui. Está parado. Curso de reiki, está parado. Palestras. É só online. Tá? Tá parado. Dificuldade. Mas isso não impede de a gente se unir, darmos as mãos e ajudarmos aqueles que estão com dificuldades muito maiores que a nossa. Estão entubados, estão sofrendo, isso é um horror, tá? Então, gente, vamos só agradecer, confiar e agradecer, tá? Então, essa foi a primeira aula de 6. Será um prazer enorme trabalhar com vocês. Quem eu já conhecia, quem já me conhecia em aula, muito legal, né? A gente tá juntos de novo. E quem não me conhecia, é um prazer enorme travar contato com pessoas, né? E é isso aí. Todos muito bem-vindos. A palavra é uma só. Gratidão, gente. Muitíssimo obrigado, tá bom? Até a próxima aula, se o homem lá em cima quiser, e vai querer, tenho certeza. Tá bom? Um beijo. Beijo para todos vocês. Show. Tchau.